A história de hoje, ela nos conta de um rei, de um reino bem distante. E esse rei, ele tinha 3 belas filhas. E essas filhas receberam do rei uma incumbência. O rei acordou um dia pela manhã e chamou as 3 filhas, pediu que elas estivessem em sua presença. E o rei disse assim às 3 filhas: Filhas, eu amo muito vocês, mas o quanto vocês me amam? Antes que elas abrissem a boca para responder, o rei disse assim: Olha, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês meditem e que vocês procurem algo que vocês acham que pode ser comparado ao amor que vocês sentem por mim. Vocês têm uma semana. Passada uma semana, as 3 filhas que havia pensado, meditado, ficado horas no seu quarto, pensando o que elas trariam para comparar com o amor que sentia pelo pai, no final da semana, as 3 se apresentaram. A mais velha foi a primeira, e ela disse assim: Meu pai, depois de tanto pensar e pensar, eu comparei o amor que eu sinto pelo Senhor como uma grande pedra de diamante. A maior pedra de diamante na mão dos homens, ou mesmo aquela grande que está embaixo da terra. O meu amor por ti, meu pai, é comparado à maior pedra de diamante. O rei abriu um largo sorriso e se sentiu lisonjeado. Puxa, que coisa linda. A segunda filha, a do meio, disse assim: Meu pai, eu pensei bem. Eu também comparei o amor que sinto por ti como uma joia. Eu comparei a maior e mais bela esmeralda que já existiu, ou até mesmo a que possa existir. Assim é meu amor por ti. O rei mais uma vez abre um sorriso feliz e disse: Que coisa linda, minha filha, também amo você. A terceira, a mais jovem, ela abriu um sorriso e disse assim para o pai: Pai, pensei e eu comparei o amor que eu sinto por você como o sal. O rei franziu a testa, olhou sério para ela e disse: Como assim? Me explica direito, eu acho que eu não ouvi. Fale novamente. Ela disse: O amor que eu sinto pelo Senhor é comparado ao sal. O rei ficou indignado. Mas o que é isso? Que amor é esse? Que filha é essa? Vai me comparar a uma coisa tão insignificante? Se o seu amor é tão insignificante por mim, a partir de hoje você não é mais a minha filha. Você vai ser banida desse reino. As outras tentaram ajudar. Não, pai, ela deve ter se expressado errado ou entendido errado. Ele disse: Não quero saber. Fora do reino, fora da minha presença. No mesmo momento chamou partes do exército que pegou a menina e levou para fora com uma ordem: que ela nunca mais pisasse naquele reino. Era para bani-la do reino, não apenas do palácio, colocá-la para fora do reino. E ele disse: Você não é mais minha filha, nunca mais volte aqui, você está fora, banida, deserdada. E assim, aquela jovem foi levada para outro reino, para outra terra. E lá ela seguiu sua vida com o coração triste, angustiado, porque ela amava muito seu pai. Mas ela era uma jovem muito bonita. E com o passar do tempo no outro reino, e com a sua beleza, um príncipe de um reino distante, que passeava por aquele reino, distante do reino do seu pai, se apaixonou por ela. E com todo aquele cortejo, o conhecimento, ele resolveu pedi-la em casamento. E ela pensou bem e disse assim: Olha, eu caso com você, eu me caso, mas tem uma história. E contou a história: se você me ajudar a reparar a história com o meu pai, aí eu caso com você. E ele não pensou 2 vezes, já estava apaixonado.
e se casou com ela e levou-a para o seu reino muito longe do reino do seu pai. Ela havia pedido que quando o príncipe se tornasse rei, depois de bastante tempo, ou quando ele pudesse cumprir a sua promessa. Passou o tempo, um bom tempo, e ele se tornou o rei daquele reino, e logo aquela jovem se tornou a rainha. E agora, como rainha de um reino importante, mesmo distante do reino do seu pai, que nunca mais ela viu, e ele nunca mais a viu, ela então lembrou que estava na hora do seu esposo cumprir a promessa de ajudá-la quando fosse rei a reparar a sua questão com a sua família. Então, ela teve uma ideia. Um dia chegou para o seu marido e disse: rei, eu tive uma ideia. Eu queria que me ajudasse. Ele prontamente, como amava muito a sua esposa, disse: claro, minha rainha, vamos colocar em prática o seu plano. O plano era o seguinte: eles iriam mandar cartas, convites, comitivas a todos os reinos vizinhos, circunvizinhos, para fazer um grande banquete. Os vizinhos, não só os vizinhos, mas os reinos distantes, para fazer um grande banquete. E para o reino que era do seu pai, ela mandou a maior comitiva para convidá-lo. Ela sabia que depois de tanto tempo, e agora sendo rainha, coroa de rainha, o pai nem ia conhecê-la mais. Havia passado muitos anos. E no dia do banquete, todos os reis chegaram para a grande festa. Montou-se uma mesa bonita, enorme, muito grande. A rainha e o rei sentou num canto, e todos os reis se prepararam para o banquete. Porém, os servos começaram a servir os reis que ali estavam, mas o seu pai, o rei pai, ela fez questão: este eu sirvo. E quando ela foi servir, ele não reconheceu, ele não a reconheceu como era esperado. Ela então serviu um belo prato para ele. Quando todos começaram a comer, que comida gostosa, deliciosa, saborosa, suculenta, igual a que você vai fazer, serviu para o seu pai. Ela não havia colocado nada de sal. Quando ele comeu, a comida não tinha gosto, a comida não estava boa, porque não tinha sabor, não tinha sal. Quando o rei comeu aquele prato, aquela entrada, ele pensou em reclamar, mas por diplomacia em outro reino, ele ficou quieto. O segundo prato, todos foram servidos, e ela fez questão de servir o rei pai, que não sabia que era sua filha. Mais uma vez, um prato sem sal, sem gosto, ele começou a comer. Aquilo meio que parava aqui, mas ele não queria ser ingrato por ser convidado para um banquete, não queria fazer feio na casa dos outros. Ele comeu quieto, mas com muita angústia. Aquele negócio não estava bom, comida sem sal, pensava ele. O que está acontecendo? Será que é uma brincadeira? Será que eu estou doente? Não é possível umas coisas dessa. Mas não reclamou por diplomacia. Porém, no terceiro prato, na terceira vez, isso, o rei come bastante, na terceiro prato que foi apresentado, também ela fez questão de servir o pai, que não a reconheceu. E quando ele começou a comer, ele não aguentou, sem sal novamente, ele bateu na mesa. Os outros reis olharam assustados. Ele se levantou e disse: o que está acontecendo aqui? É o terceiro prato que vocês me mandam. Eu não queria reclamar, mas todos os pratos vieram sem sal, sem gosto. Não tem como comer essa comida. É alguma brincadeira? Vocês estão fazendo a piada comigo? Porque todo mundo aqui está comendo, ninguém está reclamando, e eu percebi que eles estão comendo com gosto. Então a comida deles tem sal, mas a minha não tem sal, a minha não tem gosto. E já vou avisando, se for uma brincadeira, eu vou declarar guerra a esse reino. Foi o momento em que sua filha, que ele não a reconhecia, se aproximou e disse assim: meu rei, a comida está sem sal? Está sem sal, não tem gosto nenhum. Ela então abriu um sorriso e disse assim: papai. Quando ela disse papai, ele arregalou os olhos, olhou bem e percebeu que era sua filha. Ele disse: minha filha? Ela disse: é, papai.
eu trouxe você aqui hoje. Todo esse banquete, na verdade, era só para você. Eu queria trazer algumas coisas, consertar algumas coisas lá do passado que não ficaram muito bem. Como é que está a sua comida? Ele disse, não tem sabor, não dá para comer sem sal, minha filha. Não dá. Então, papai, eu queria que o Senhor entendesse. Quando eu disse que eu te amava e que o meu amor era comparado ao sal, era algo importante. Eu queria dizer que era algo que dava gosto à vida. O Senhor percebeu, acabou de querer declarar guerra ao nosso reino por falta de sal. Então ele é importante, muito importante. Eu amo muito o Senhor, nunca deixei de amá-lo, mesmo sendo banida do nosso reino. E eu estou muito grata a Deus por hoje poder te mostrar a importância daquela frase, daquele sentimento meu lá do passado. Talvez muito jovem, eu não consegui explicar muito bem, mas na prática o Senhor entendeu. O rei chorou, abraçou a sua filha e os dois choraram bastante. E ela disse assim, meu papai, o amor que eu sinto por ti ainda é comparado com o sal. E ele abriu um sorriso e aceitou então esse presente da sua filha. Sal. O rei achou insignificante. Talvez você ache insignificante. Talvez se alguém dissesse para você, qual é mais importante? Se você pudesse ser, você seria um diamante, uma esmeralda ou um sal? É claro que você queria ser algo mais importante. Mas o nosso mestre Jesus um dia disse assim, vocês são o sal da terra. Ele não disse diamante, ele não disse esmeralda, ele não disse ouro, ele disse sal da terra. Talvez você possa pensar, mas por que Jesus não deu uma coisa assim mais chique, mais ajeitada, mais sal? Ele disse sim, vocês são o sal da terra. O sal, ele serve exatamente para dar gosto. O sal, ele é importante, dá sabor à vida, ao alimento. Quando o sal é insípido, ou seja, ele não tem mais sabor, disse Jesus, ele não serve para nada. Só serve para ser jogado no chão e ser pisado pelos homens. Porque naquela época era comum pegar sal e fazer tipo o que a gente faz hoje, né? Na portinha de casa, um cascalho, colocava-se sal para as pessoas passarem. Porque não tinha mais valor algum. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, é o sal dessa terra. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. É diferente um prato de comida com sal e um sem sal. Quer fazer um teste? Faça no seu almoço hoje. Faça o almoço com a sua família. Faça ali um arroz, um bife, sei lá o que você vai fazer, né? E faça o seu separado sem sal. E você vai ver que não é muito bom. Esse friozinho, faça uma sopa sem sal. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o sal e usar muitos outros temperos que vão ajudar, mas o sal dá gosto e dá sabor. Ele é importante. Quando a gente consegue diminuir na comida, também é importante. Mas sem nenhum sal, certamente as pessoas vão acostumar com o seu paladar, mas a princípio não tem muito sabor a comida. Você foi levantado por Deus para dar sabor aí na sua casa. Talvez a situação da sua família, esses problemas que estamos enfrentando, as coisas estão sem graça, sem sabor, mas Deus levantou você como sal na tua família. Você é o sal na tua casa, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Você é o sal na sociedade em que você vive, no mundo em que você vive, caminha, em que você está, aonde você passa. Você, como servo de Deus, tem que fazer a diferença, porque aonde você coloca o sal, logo se percebe, aqui tem sal. Se você coloca o sal, que seja numa laranja, se você coloca o sal num limão, não sei você, eu amo chupar limão com sal. Eu tomo uns cuidado, mas sempre quando eu corto o limão para temperar alguma coisa, eu vou contar para você, não esparrama não, tá? Eu viro o limão assim de bruço, né? Arranco os gominhos, passo o sal e como o gominho, porque o caldo já saiu bastante e não tá tão azedo. Então o sal, ele vai dar sabor, ele é importante. Deus tem colocado diante de você muitas pessoas.
ao passar pela vida de uma pessoa, não seja um sal insípido, não seja um sal sem sabor, porque não serve para nada. Seja você a pessoa chamada por Deus para fazer a diferença na vida de todos aqueles que passarem diante de você. Há pessoas que passam por você e que parece comum, parece que são coisas comuns da vida, mas todos aqueles que se aproximam de você não é nada comum, porque você não é uma pessoa comum, você é um ser sobrenatural criado por Deus e vive na direção de Deus, na unção do Espírito Santo. Então é muito comum nesse caso Deus enviar até você pessoas comuns, mas que estão sofrendo e que precisam de uma palavra amiga, e às vezes essas pessoas se aproximam, às vezes essa pessoa até reclama, o momento agora é Covid, nessas coisas, mas esse vírus aí, que terrível, né? Aí você fala, é verdade, já morreu tanta gente, olha, tem que fazer, é a hora de você falar, é verdade. Mas olha, Jesus te dá graça. Olha, Jesus pode proteger, guardar você e a tua família. Se aproxime de Deus. No meio da luta, da dificuldade que todos nós passamos, tem uma diferença: passar com fé em Jesus e passar sem fé em Jesus. Todos passam, mas quando você está firme com Deus, até a sua imunidade ela é melhor. Quando você tem fé, a fé ajuda você. Isso é reconhecido pela ciência. Pessoas doentes, pessoas sofrendo, pessoas que estão aí perto da morte, quando elas encaram o problema com fé, o seu próprio organismo reage para trazer para ela a cura, para combater aquele mal. Vai ajudar, sim, vai ajudar bastante. Um bom médico sabe a importância da fé, um bom psicólogo sabe a importância da fé, um bom cientista sabe a importância da fé, mesmo que às vezes tentam negar, mas não tem como negar. Ela trabalha no seu cérebro e ela faz você caminhar melhor. Então, seja você o sal da terra, aquele que dá gosto. Quando as pessoas passarem por você, que elas sejam abençoadas simplesmente porque você é um servo de Deus. Seja você um utensílio na mão do Senhor. Utensílio é instrumento de uso. Seja você o sal da terra. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Temos alguém aí que está nos assistindo que é sal da terra? Você é o sal da terra? Eu quero orar por você. Querido Deus, nós sabemos que fomos chamados para um propósito e sabemos que nós ocupamos um lugar muito importante aqui na terra. Nós ocupamos uma função tão importante que os anjos queriam fazer, mas o Senhor não deixou para nós, vou deixar para o homem, que é levar o Evangelho. Ah, como é bom, formosos os pés daqueles que levam a palavra, a boa notícia, o Evangelho do Reino. Meu Deus, nós precisamos ir e levar, mas às vezes as pessoas chegam até nós e que nós possamos ser o sal da terra. Que este meu irmão, minha irmã, meu amigo, irmão que está me ouvindo agora, que ele seja o sal para dar sabor à vida de muitas pessoas que estão sofrendo. Que a palavra dele, o olhar dele, o gesto dele, tudo seja ungido e consagrado para abençoar vidas. Porque, Senhor, no que diz respeito a nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tem muitas coisas, meu Deus, que eu já recebi, que o Senhor me deu. Eu tenho tantos livramentos que mesmo não merecendo, o Senhor me livrou. Tem algumas coisas que eu quero, meu Deus, mas não alcancei ainda. Mas eu sei que enquanto tiver vida e se é teu propósito, eu estou tranquilo, porque eu vou alcançar. Mas quem não conhece a Ti, não tem esperança, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que pode ou o que vai alcançar. Que as pessoas que passarem por mim, que elas não sejam as mesmas, que as pessoas que passarem pela vida desse irmão, dessa irmã, não sejam as mesmas, porque o homem que passa por Ti, Senhor Jesus, nunca mais ele é um homem comum,
e que as pessoas que passem por nós também não sejam comum, porque o Senhor está em nós, e que a tua glória resplandeça em nós para abençoar vidas, que sejamos teus servos para servir. Eu oro e abençoo cada vida em nome de Jesus. Os nomes aqui colocados, apresentados, ó Senhor, alcance com a tua graça, misericórdia e bênção. Esta pessoa que colocou o nome já está sendo sal na vida desta pessoa. Atenda o seu pedido, a tua oração, de acordo com a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.